levantamento da farmacêutica Astellas revelou que a menopausa causa um impacto significativo para a saúde mental e para a satisfação profissional das mulheres. Esse estudo, Experiência e Atitudes na Menopausa, foi feito em 6 países e chegou à conclusão que as brasileiras estão entre as que mais sofrem nesse período. 8 em cada 10 mulheres no país já vivenciaram sintomas psicológicos negativos durante a menopausa. Para a gente entender melhor o porquê disso, a gente conversa agora com a ginecologista e obstetra Carolina Cursi. Doutora, muito boa tarde para você. Antes de tudo, quero te agradecer pela participação. Boa tarde, obrigada do convite, da gente ter essa chance, esse espaço de falar de um assunto tão importante e que acomete muitas mulheres. E que ainda acaba sendo um tabu, né, doutora? Ainda a própria palavra menopausa ainda vem cheia de estigmas e de pouca informação, né? O que é de fato esse período? O que acontece no corpo da mulher durante a menopausa? E eu gostaria que você explicasse também as fases em que ela acontece, porque é um período que pode levar um bom tempo para acontecer, né? Anos, inclusive. Exato, Renata. A gente sabe que a gente vai entrar no período da menopausa quando a gente parar de apresentar ciclos hormonais com os nossos ciclos menstruais, né? Então, a definição é quando a gente não tem mais essa menstruação, pelo menos por um ano. Mas é aí que tá. Isso aí é o último episódio que acontece na nossa vida como mulher. Na verdade, as alterações hormonais podem acontecer a partir dos 35 anos. E por que nessa fase? Porque os nossos folículos ovarianos já vão diminuindo e a gente pode ter alguns sintomas. Claro que nisso vão ser leves, aquelas mulheres que evoluem com menopausa precoce antes dos 40 vão ter esses sintomas muito mais agravados. Então a gente vai entrar na fase de perimenopausa, que é quando a gente ainda menstrua, mas a gente já tem os sintomas, e depois a gente entra de fato na menopausa, quando a gente já não menstrua, mas os sintomas estão bem mais intensos. Então, essas oportunidades, como um veículo de vocês, para a gente poder falar para a mulher e explicar para elas não negligenciarem o que elas estão sentindo, Renata. É muito importante falar de sintomas durante a menopausa. Você está falando dos sintomas, doutora? Eu sei que varia muito de acordo para cada mulher, né? Nós somos pessoas com características diferentes e essa fase também vai se manifestar de diferentes formas em cada mulher. Mas quais são os sintomas mais comuns? Geralmente, as mulheres relatam que começam sentindo as mesmas coisas, aquele calor exagerado, por exemplo. Tem sintomas que são menos conhecidos da menopausa, por exemplo? Sintomas que, em geral, as pessoas não associam a esse período? Isso é muito interessante, é uma excelente pergunta, né? Porque os sintomas realmente vão ser de mulher para mulher, não são todas que vão começar com os mesmos sintomas. O que a gente precisa entender é que os sintomas vêm pelo hipoestrogenismo, ou seja, a baixa concentração do nosso estrogênio que a gente vai produzir. Então, tem vários sintomas. Algumas podem começar com uma irritação, uma alteração do sono, uma irregularidade menstrual, os calores, alterações vasculares, né? Dificuldade até para controlar o colesterol e o triglicérides. Então, tem vários sintomas. Quando a mulher começa a ficar com a síndrome do pavio curto, tudo irrita, nada tá bom. E ela não era assim. O que a gente costuma falar? Ah, tá nervosa, tá na TPM. Mas isso também pode ser um sintoma e que falta aí o hormônio para ela se sentir bem. O sono curto, às vezes ela consegue dormir, mas ela desperta, né? Ou tem a dificuldade de pegar no sono, né? Considerando isso tudo, doutora, tem impactos cognitivos também, né? Uma dificuldade de concentração, de memória. Isso acaba afetando, inclusive, a vida profissional da mulher, né? Como que funciona esse impacto cognitivo? Porque foi algo que me chamou a atenção, porque é um ponto que a gente não escuta falar muito a respeito, né? Porque a gente não consegue manter a memória, né? O foco da memória, assim, eu ficar focada para trabalhar. Então, e assim, primeiro eu venho de um sono ruim.
Se eu estou num sono ruim, eu estou com cortisol mais alto, eu vou estar numa irritabilidade maior. Para eu chegar e conseguir focar no trabalho, render no trabalho, sem os adequados tratamentos, isso vai impactar na minha produção profissional, com certeza. Então, essa parte, por exemplo, a falta da progesterona altera muito a parte de cognição, do cognitivo da mulher, principalmente o sono. Então, assim, a gente precisa estar tratando corretamente, identificando esses sintomas para que essa mulher volte a produzir normalmente na sua parte profissional. Nesse ponto do sono, eu achei interessante que os relatos geralmente falam no mesmo padrão de sono, que são mulheres que acordam por volta das 3, 4 da manhã, sem sono e muitas vezes com um sentimento de angústia muito grande. Essa ansiedade, até mesmo casos mais depressivos, também estão associados a esse período, doutora? Sim, a gente tem que lembrar até da lentidão do raciocínio, né? Essa fase da menopausa, a gente costuma dizer que é o nevoeiro cerebral. Então, ela tem uma lentidão do raciocínio, ela tem lapsos de memória, ela tem uma confusão mental. Então, assim como a gente tem uma síndrome, que é a síndrome urogenital, dando os sintomas na parte íntima da mulher, a gente tem essa parte que é como se fosse os sintomas, né? Um grupo de sintomas chamado de nevoeiro cerebral que acontece para as mulheres da menopausa. Quanto tempo, em média, esses sintomas podem durar? Então, é assim, o sintoma ele vai começando, ele pode ir se intensificando, mas geralmente a gente não tem um prazo para parar. A gente sabe que as mulheres que começam o tratamento adequado da parte hormonal, seja ele hormonal ou não, claro, ela vai ter esses sintomas reduzidos, mas geralmente até 20 anos as mulheres podem apresentar sintomas de menopausa. Nossa, muito tempo. Isso tudo incluindo o período pré-menopausa, aquele período crítico dos sintomas mais sérios e o período pós. Isso. 20 Isso, anos. Porque o que a gente tem. O que a gente tem de orientação é que a gente tem os primeiros 10 anos, é a nossa janela de oportunidade para a gente acolher essa mulher, melhorar esses sintomas, se ela puder entrar com a parte hormonal, entrar com a parte hormonal e já melhorar. Então, por isso que a gente tem que entender toda a cronologia aí da sintomatologia da mulher. Doutora, agora é uma opinião pessoal, a sensação que eu tenho muitas vezes com esses assuntos relacionados à saúde da mulher é que falta informação. Então, muitas vezes, essa mulher, por exemplo, que está passando por isso, ela acaba muito sozinha porque ela não recebe apoio, as pessoas nem sabem direito o que ela está sentindo. Muitas vezes nem ela sabe o que ela está sentindo, né? E muitas vezes também há quase uma normalização dos sintomas, né? Não, isso daí que você está sentindo é a menopausa, é assim mesmo. Mas tem que ser assim mesmo? Tem algo que possa ser feito para que essa mulher sofra menos durante esse período? A gente já sofre com isso já antes de entrar no período, né? Quem que já nunca ouviu, isso é TPM, vai passar, e aí a gente já vai subjugando os sintomas desde lá de trás da TPM. Quando a gente entra na perimenopausa e os sintomas se intensificam, a gente não para pensar, será que realmente esses sintomas não são da minha perimenopausa? Né? Então, eu costumo muito para as pacientes fazerem, orientar para elas fazerem um diário. Eu sei que é difícil, eu sei que a nossa vida é corrida, mas a gente precisa se cuidar, tem que ter o autocuidado. Então, um dia que você estiver sentindo muita irritação, o sono não está vindo, pare e pensa, qual o momento que você está passando da sua vida? Você teve uma discussão, então essa irritação tem até um fundo, ou está tudo bem, ou sabe, a gente precisa reconhecer os sintomas que a gente está tendo. Eu não estou conseguindo dormir, mas eu não estou conseguindo dormir. Eu sempre dormi bem e agora eu não estou dormindo bem. Então a gente precisa parar. Essa é a grande campanha que nós ginecologistas, né, pedimos para as mulheres. Parem e anotem e prestem atenção no corpo de vocês, se está com lentidão de raciocínio, se está muito cansada, sem ter feito nada. Então, assim, a gente precisa se reconhecer, né, Renata? Acho que é isso que é a nossa grande luta, divulgar
esses sintomas, fazerem as mulheres respirarem e pensar, não, vou me cuidar, vou me reconectar, vou entender o que está acontecendo, vou passar com o meu ginecologista e vou discutir. Porque, inclusive, na menopausa tem alteração da tireoide, que também vem ajudar a ter esses sintomas, como depressão, falta de energia, irritabilidade. Então, de repente, se tratar a tireoide, já melhora? Não eram sintomas que estavam vindo da menopausa, eram que estavam vindo da tireoide. Mas a gente só consegue dar um bom atendimento se as mulheres reconhecerem os sintomas delas. E aí, mais do que nunca, é muito importante essa conversa muito franca com o profissional, porque nem tudo vai estar nos exames, né, doutora? Muita coisa vai ser sentindo ali o relato da paciente mesmo, né? A gente antigamente, né, a gente pegava e falava assim, pega o exame lá, olha a referência e já é a resposta, e tá tudo bem, você não tem nada. Mas não é no exame de sangue que a gente vai avaliar os sintomas da paciente. A gente consegue nos exames de sangue falar, olha, o seu FSH está alto, você está caminhando para a menopausa, olha, o seu estrogênio está baixo, essa sua irritação pode ser por uma falta de estrogênio. Então, assim, não olhem referência dos exames, né? Eu acho que o mais importante é isso que você reforçou. Precisa falar com o ginecologista. Não tenha medo, não tenha vergonha. A gente está aqui para ajudar vocês. Tem que falar. Coloca para fora o seu sentimento. Doutora, reposição hormonal, quando que ela é indicada? Porque nem sempre é a melhor indicação, né? Mas quando que ela pode ajudar de fato a atenuar esses efeitos? Vamos lá. Então, hoje a gente nem fala mais terapia de reposição hormonal. Antigamente a gente usava esse termo, né, de terapia de reposição hormonal, e hoje em dia já não se usa mais. A gente usa terapia hormonal. Né? Então, a gente nunca vai conseguir na nossa vida repor aquilo que a gente deixou de produzir pelos ovários. E mesmo no final da vida, mesmo quando o ovário está produzindo muito pouco, ele ainda tem um pouquinho de produção hormonal, por mínima que seja. Não vai fazer tão bem os efeitos, mas ele vai estar lá produzindo um pouquinho. Então, quando a gente entra com a terapia hormonal, a gente vai ter que avaliar. Essa paciente pode receber hormônio? Ou ela é uma paciente que é sobrevivente de câncer de mama? Ou é uma paciente que teve um quadro de trombose com menos de 5 anos? Ou é uma paciente que não pode? Hoje em dia a gente sabe que são poucos casos que são totalmente contraindicados à reposição ou tratamento da hormonioterapia. Então, a gente precisa entender. E tem pacientes que falam assim para a gente, Renata, olha, doutora, eu sei que eu preciso, mas eu não quero. Eu não quero. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir de uma outra maneira para que, por exemplo, uma osteoporose que vem de uma menopausa não tratada não prejudique essa mulher. Hoje a gente sabe que as mulheres estão vivendo mais e estão morrendo mais de doenças cardiovasculares. E essas mulheres que estão morrendo mais, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia está fazendo uma campanha bastante sobre essa orientação, que as mulheres que estão morrendo mais são aquelas que não usaram hormônio, não tem um fator protetivo. Então, a gente precisa parar com esse medo do hormônio. O que a gente não pode minha vizinha está usando esse, vou usar esse também. E aí fazendo uma automedicação. Isso que é o perigoso na terapia hormonal.